graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja. É um grande prazer estar aqui com os irmãos, celebrando a vida, cultuando ao nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Convido a igreja a se colocar de pé também nesse momento. Tiago, capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso 7 ao verso 12. Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Os irmãos podem se assentar. Provavelmente quem escreveu a carta de Tiago foi Tiago, irmão de Jesus Cristo, e ele não escreve a uma igreja específica, mas escreve a todo o povo de Deus, aos judeus cristãos espalhados pelo mundo afora. Ele começa dizendo lá no capítulo 1, verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Uma referência a todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E são muitos os temas que Tiago trata aqui nessa carta. Ele fala sobre fé, ele fala sobre provações, ele fala sobre obras, ele fala da questão de como nós devemos usar a nossa língua. Ele fala sobre riqueza e pobreza, sobre o relacionamento entre ricos e pobres. E muito nós temos que aprender com essa carta escrita por Tiago. Ele começa falando aqui no capítulo 5, verso 7, sobre paciência. E paciência é uma qualidade muito importante na vida cristã. Mas eu confesso que não é muito fácil ser paciente. Mas é muito importante ter essa qualidade na nossa vida. E são muitas as situações que fazem com que nós percebamos que nós não somos tão pacientes assim. Por exemplo, você já deve ter se visto, passado por uma situação de estar na fila no supermercado, e na hora que você vai passar as suas compras, acaba o papel ali da máquina registradora e você fica, ali impaciente. Logo na minha vez isso foi acontecer. Certamente também você já deve, aqueles que dirigem, ter passado por uma experiência de ter ficado ali esperando, o sinal abrir, tem um carro na sua frente e o sinal abre, e o motorista da tua frente, se ele ficar ali uns 10 segundos, ou 5 que seja,
parado, você já é tentado a buzinar ali a buzina do seu carro. Ou quando alguém para e fala assim, te chega no canto, ó, nós precisamos conversar. E a pessoa não te diz o assunto, o dia, a hora. Aí você fica, mas o que essa pessoa quer falar comigo? Será que eu fiz alguma besteira? E quando nós não temos essa qualidade, a paciência, é natural que nós fiquemos, né, nervosos, irritados, e que façamos até mal ao nosso irmão, aquelas pessoas que estão próximas da gente. E Tiago se preocupa com essa questão. É interessante que antes do verso 1 ao verso 6, Tiago ele repreende as pessoas que são ricas, porque havia uma opressão dos ricos em relação aos pobres. E Tiago ele chama a atenção no verso 1 do capítulo 5 dos ricos, por causa da exploração. Os ricos exploravam os pobres nos seus... os pobres trabalhavam para os ricos e os ricos não pagavam os seus salários. Além disso, os ricos costumavam levar os pobres aos tribunais, eles eram condenados injustamente, de modo que no verso 6, Tiago fala para eles: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Havia então um problema, né? Social, os ricos oprimindo os pobres. Isso não é diferente também hoje. Não quero dizer que todo rico oprime o pobre, mas essa era uma realidade também naquela época. Então Tiago está aqui, logo depois no verso 7, ele conclama os irmãos para serem pacientes. Ele estava escrevendo para pessoas que estavam sendo afligidas, para pessoas oprimidas, angustiadas, para pessoas que estavam se sentindo injustiçadas. E quando nós passamos por momentos assim, onde nós nos sentimos injustiçados, oprimidos, angustiados, nós costumamos perguntar a Deus: aonde o Senhor está? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Por que o Senhor não age? O Senhor conhece as minhas necessidades, conhece a minha aflição, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não age agora? Então Tiago ele diz: sede, pois, paciente, meus irmãos, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O tema da mensagem dessa noite é: a fé verdadeira é paciente na aprovação. Em primeiro lugar, meus irmãos, a fé verdadeira é paciente na aprovação até a vinda do Senhor. Interessante que Tiago ele começa escrevendo lá no capítulo 1, no verso 2, o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Ele já começa falando a respeito de provação, e é algo que a gente não quer ouvir. Mas provação, né, remete a algum tipo de dificuldade. E aqui nós podemos citar algumas provações que o crente passa. Você pode enfrentar uma dificuldade financeira, isso é uma provação. Você pode sofrer uma perseguição no seu trabalho, uma calúnia, né, alguém pode falar de você injustamente. Você pode ter perdido um ente querido. Enfim, são as dificuldades da nossa vida que Deus permite que nós passemos, para Ele provar a nossa fé. Nesses momentos Deus prova a nossa fé, para que nós, depois de toda aquela experiência, depois de perseverar naquela provação, nós saiamos mais fortes, mais fortalecidos no Senhor. E aqui Tiago fala que a reação daquelas pessoas diante da luta e das provações deveria ser uma reação de paciência, deveria esperar paciente no Senhor, todas aquelas pessoas. E ele cita aqui o exemplo do agricultor. Ele diz que o agricultor ele espera o momento certo para colher o fruto que ele planta. E geralmente, Israel, as primeiras chuvas elas começam a cair de outubro a novembro.
É onde, né, a chuva molha a terra e o agricultor vai ali e semeia a semente. E ele tem que esperar março e abril do próximo ano, as últimas chuvas, e depois que essas últimas chuvas vêm, é que ele consegue colher assim o fruto do seu trabalho. Ele espera em torno de 6, 7 meses para ver o fruto do seu penoso trabalho. E da mesma forma, eu e você devemos também aprender a esperar no Senhor. Nós vivemos num mundo muito acelerado, onde nós a cada momento somos bombardeados com várias informações, seja na televisão, no próprio celular, e a gente quer, né, que os nossos problemas sejam resolvidos para ontem. A gente quer que as pessoas tenham respostas rápidas aos nossos questionamentos. E eu tenho a impressão que à medida que o tempo passa, vai se tornando cada vez mais difícil, né, ser paciente. Né? O tempo vai exigindo, né, um esforço cada vez maior de cada um de nós. E interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala também a respeito de sofrimento, de luta, e ele compara, né, o sofrimento presente à glória que o Senhor reserva a cada um de nós quando Cristo voltar. Paulo, quando nos ensina quando passarmos por momentos de aflições, a olharmos para o futuro, a termos a esperança no Senhor. Porque se os nossos olhos ficarem fixados, né, aqui nessa terra, aos nossos problemas, às nossas questões, nós vamos sucumbir. Nós devemos olhar para o Senhor, confiar nas suas promessas. E ele diz, por exemplo, lá em Romanos 8, versículo 18, o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E ainda em 2 Coríntios 4, verso 17 e 18, ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo também escreve, meus irmãos, que nós só seremos coparticipantes da glória de Deus quando formos coparticipantes do sofrimento de Cristo. É necessário sofrer por Cristo, sofrer para assim pregar o evangelho da salvação. As pessoas, elas não querem dar ouvido, elas não aceitam com facilidade a palavra do Senhor. E isso gera atrito, né? Naquilo que a gente prega, o mundo ele caminha na direção contrária da vontade de Deus. E quando você ensina, né, aponta para as pessoas a necessidade de arrependimento, de reconhecer o seu erro e os seus pecados, isso incomoda as pessoas. E elas, de alguma forma, elas vão revidar, elas vão querer nos atacar pela mensagem que nós proclamamos, mensagem essa dada por Deus através da sua palavra. Além disso, Tiago, lá no verso 8, ele dá um outro conselho. Ele diz para a igreja que nós devemos fortalecer o nosso coração. Ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E de que maneira você tem fortalecido o seu coração? O que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem lido, que fortaleça o seu coração? Como você tem organizado o seu tempo de maneira a fortalecer o seu coração? Uma maneira bem simples
de nós fortalecermos o nosso coração é lendo a palavra do Senhor. Porque é através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, que nós vamos conhecer quem é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é um Deus que cura, que Ele é um Deus que salva, que Ele é um Deus que perdoa, que Ele é um Deus que deu a sua vida na cruz para salvar o pecador, para nos livrar da culpa do pecado, da escravidão do pecado. É lendo a palavra do Senhor que eu conheço a sua vontade. Ele é perfeita, Ele é agradável, ela vai me ensinar a optar pelo caminho correto, a fazer as escolhas certas. É lendo a palavra do Senhor que eu vou conhecer as promessas de Deus, aquelas que já se cumpriram e aquelas que ainda se cumprirão. O meu coração se encherá de esperança, de alegria, de paz. Eu fortaleço o meu coração quando eu me proponho a buscar o Senhor e a aperfeiçoar o meu relacionamento com Ele, a buscar a intimidade no meu relacionamento com Deus. E isso se dá através do diálogo. É possível, meus irmãos, ser amigo de alguém sem conversar com essa pessoa? Sem dialogar com essa pessoa? Você precisa conversar, você precisa passar tempo com ela, você precisa confiar nela para contar os seus segredos, as suas necessidades. E da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos usar o nosso tempo para estar com Deus, para falar com Jesus em oração, para buscar, mais da presença do Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas costumam falar que não tem tempo, para cultivar, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra do Senhor. Mas hoje em dia, meus irmãos, isso é evidente que a gente não pode usar como desculpa, porque hoje em dia nós temos a facilidade de carregar a Bíblia no celular. E hoje em dia todo mundo fica, pelo menos uma vez ao dia, consulta o celular e fica lá no Zap conversando, acessa, as redes sociais, o Facebook, o Twitter. Então nós não temos mais desculpas para Deus. Nós nunca tivemos. Hoje é mais claro e evidente que nós não temos desculpa para não querer lermos a palavra, falarmos com Deus. Porque se nós temos tempos para outras coisas, por que não buscar mais do Senhor e fortalecer o nosso coração? Em segundo lugar, igreja, a fé verdadeira é paciente na provação, porque confia na justiça de Deus. No verso 9 desse texto que nós lemos em Tiago, ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. É comum, como eu disse aqui, quando você está passando pela prova por dificuldade, você ficar irritado, você ficar nervoso, você ficar impaciente, e sobra para as pessoas que estão do teu lado, sobra para sua esposa, para o seu esposo, para o teu filho, para sua namorada, namorado. E aí a gente começa a maltratar o outro, a gente começa a queixar do outro, a gente começa a murmurar, a falar mal, e aí começa a surgir contendas no nosso meio. E a gente vê aqui que além da perseguição que os cristãos enfrentavam externamente, que vinha daqueles que não conheciam a Deus, tinha essa realidade, esse problema dentro da igreja, que é um problema que toda igreja enfrenta. Nós somos pessoas diferentes e temos no nosso meio contendas, brigas, discussões. Não deveria ter, mas infelizmente isso existe no nosso meio. Então aqui Tiago ele está dando um conselho, e ele fala aqui que o juiz, uma referência a Jesus Cristo, está voltando. É como se Jesus estivesse prestes para abrir a porta do julgamento, para julgar a humanidade. E Tiago está dizendo: olha, não é hora de vocês estarem fazendo queixas uns dos outros, vivendo em contenda, porque o Senhor vai vir para julgar. E Ele vai julgar toda a maldade dos homens.
Ele vai julgar toda a maldade dos homens. E da mesma forma, meus irmãos, nós também temos o costume de querer se vingar daquelas pessoas que nos fazem mal. Quando nós somos injustiçados. E aqui Tiago nos ensina que a vingança pertence ao Senhor. Nós não temos o direito de fazer vingança com as nossas próprias mãos. Deus é o juiz. Nós não somos os juízes desse mundo. Deus é o juiz, Ele fará justiça, de modo que todo erro será corrigido e os oprimidos serão julgados. Então, cuidado com o mal que você faz contra seu próximo. É isso que Tiago está dizendo aqui. Olha, cuidado com o mal que você faz contra o seu próximo, porque o juiz está prestes a voltar. Jesus Cristo está prestes a voltar. A vinda dele está próxima, você precisa estar preparado. A igreja do Senhor precisa estar unida, estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Deus nos chama à unidade. Deus nos ensina a amar. Amar até mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal. Amar os nossos próprios inimigos. E em terceiro lugar, igreja, a fé verdadeira é paciente na provação, porque confia na misericórdia de Deus. No verso 10 e no verso 11, Tiago aqui cita o exemplo de fé dos profetas, primeiramente, no verso 10. Ele diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram no nome do Senhor. Os profetas nos dão um exemplo também de fé. Quantas lutas esses homens passaram por proclamar a verdade do Senhor. E lá em Hebreus, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá no capítulo 11, a partir do verso 35. Hebreus capítulo 11, do verso 35 a 40, nós temos ali a descrição de quantos sofrimentos os homens que falaram em nome do Senhor, que foram usados pelo Senhor para trazer uma palavra profética, quanto esses homens sofreram por causa da verdade, por causa do seu relacionamento com Deus. E isso fica registrado lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 35, eu gostaria de ler com você. No finalzinho do verso 35 diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, olha quantos sofrimentos o povo de Deus, os homens que foram levantados pelo Senhor para proclamar a salvação, sofreram. E hoje nós nos deparamos com a teologia da prosperidade, que afirma que o crente não pode sofrer. Porque se o crente estiver passando por algum tipo de sofrimento, é porque ele está em pecado, e ele precisa
de alguma maneira confessar o seu pecado, ele está, afastado do Senhor, e a gente ouve, coisas que são contrárias à palavra de Deus. E existe até um slogan, pare de sofrer. Enquanto nós vemos exemplos bíblicos de homens e mulheres que sofreram por causa do Senhor Jesus Cristo. Tiago ainda fala do exemplo de Jó. No verso de número 11, ele continua dizendo: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó também perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, ele ficou doente, da cabeça até os seus pés, com o corpo ferido, e ainda por cima ele tinha ali os amigos, que ficavam dizendo para ele confessar o pecado, para que aquela maldição fosse ali, enfim, cessada sobre a sua vida. E no final do livro de Jó, nós vemos que Deus restitui tudo aquilo que ele perdeu e ainda mais. E ele chega à conclusão que essa provação, essa experiência que ele teve com Deus, serviu para fortalecer ainda mais a sua fé. E ele diz que ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora, naquele momento, depois de tudo aquilo que ele passou, os olhos dele contemplavam o Senhor. É preciso, meus irmãos, passar por determinadas experiências para que você seja fortalecido, para que você também entenda o quanto Jesus Cristo também sofreu por você. E ao invés de você se afastar do Senhor, de você ficar com raiva de Deus, por estar passando por momentos de dificuldade, você deve se aproximar ainda mais dele, porque é só em Jesus que você encontrará graça e misericórdia. É só em Jesus que você vai encontrar força para passar por aqueles momentos de dificuldade. Em Hebreus também, capítulo 4, verso 15 e 16, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo sofreu por cada um de nós, sofreu pela sua igreja. Ele deu a vida por cada um de nós. Ele deu a vida para que você tivesse a salvação, tivesse o perdão dos seus pecados. Ele foi o nosso maior exemplo. Então, meu irmão, não fique com raiva de Deus. Deus, ele tem um motivo para te deixar passar por essas provações, e o motivo é para que você fortaleça a sua fé, para que você tenha experiência com Deus, para que você aprenda a não ficar preso e olhando somente para as coisas desse mundo. O cristão, ele tem que olhar para as coisas do alto, porque lá é a casa dele, é lá onde ele vai morar, não é verdade? Esse mundo é passageiro. Eu costumo dizer que se nós formos comparar a nossa vida, a vida do cristão salvo em Jesus Cristo, se a gente for comparar a nossa vida aqui na terra, na linha do tempo, ela é apenas um ponto, porque a nossa vida, ela depois da morte, ela continua na presença do Senhor. Então, por mais que você viva aqui todos os anos da sua vida sofrendo, vale a pena sofrer por causa de Cristo, porque a vida, ela é apenas um ponto nessa linha eterna. As recompensas que nós receberemos do Senhor, elas não se comparam ao sofrimento presente.
Você já parou para pensar nisso? Que um dia você vai viver eternamente com o Senhor? E que não haverá mais tristeza, que você vai receber um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo que não morre a cada dia, um corpo que não vai sentir as necessidades que o nosso corpo atual sente, e a alegria de estar na presença do Senhor. E Deus tem preparado tudo isso para que eu e você um dia vejamos e experimentemos na sua presença. Portanto, meus irmãos, vale a pena esperar, vale a pena ser paciente, vale a pena confiar no Senhor. Não se afaste de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e certamente Ele vai prover de todos os meios para que você passe pelos momentos difíceis na tua vida. Em quarto lugar, igreja, a fé verdadeira é paciente na provação, porque confia na soberania de Deus. Se Deus determinou que você vai passar pela prova, e determinou um tempo para isso, não adianta, meus irmãos, você querer reduzir esse tempo, porque Ele é Senhor, Ele é soberano sobre a nossa vida, não é verdade? Então, Tiago fala sobre isso, que é necessário ser fiel durante todo o tempo. Se os irmãos lerem, a carta de Tiago, vocês vão ver versículos falando sobre isso, que é necessário passar por esse tempo confiando no Senhor. E aqui Tiago ele fala no verso 12 sobre a questão de votos e juramentos. E às vezes você lê isso aqui e pode pensar, mas por que no meio disso tudo aqui Tiago fala a respeito de juramento e de votos? Ele diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Geralmente as pessoas, quando estão passando por dificuldades, elas querem se livrar daquele momento. E com o objetivo de se livrarem rapidamente daquele momento, elas começam a apelar. Elas começam a fazer juramentos e votos. Senhor, se o Senhor abrir as portas de um emprego para mim, eu prometo. Senhor, se o Senhor curar a minha esposa, a minha mãe, meu pai, eu prometo te servir o resto da minha vida. Eu prometo te dar um carro novinho. E a gente começa a fazer promessas. E isso é perigoso, meus irmãos, porque fazer voto a Deus é algo muito sério. E se você faz uma promessa ao Senhor, um voto, e você não cumpre, você acaba caindo em juízo. A situação, ela piora. Ao invés de melhorar, ela piora. E Deus, Ele não trabalha dessa forma. Nós não podemos barganhar com Deus dessa maneira. Senhor, eu te dou isso para que o Senhor me dê a minha bênção. Acaba virando um negócio. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não achar que Deus tem a obrigação de nos dar algo em troca daquilo que nós podemos oferecer a Ele. O Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é fiel, independente da nossa fidelidade. Quantas coisas nós recebemos de Deus sem merecermos, na verdade? A própria salvação, ela é fruto da graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, não é pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, mas é pela graça de Deus, é pelo favor imerecido de Deus. E a gente aprende, que nós devemos somente fazer votos em situações muito específicas, em situações de guerra, de calamidade pública, onde nós ali buscamos mais intensamente o favor do Senhor. Então nós devemos ter cuidado para não banalizar a nossa relação com Deus, não banalizar
os votos e os juramentos. E Jesus fala a respeito disso também em Mateus, capítulo 5, do verso 34 e 37, da mesma forma que Tiago afirma, em consonância com o ensino de Jesus. Jesus diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Deus, Ele nos livrará no momento certo, na hora certa. Não adianta, então, fazer juramentos para apressar a vontade de Deus, e nem fazer promessas vãs, porque tudo é perfeito no tempo de Deus. Tudo é perfeito no tempo de Deus. Exercer paciência, meus irmãos, não é fácil, mas é extremamente necessário. Nós devemos ter em mente que Deus, Ele começou uma boa obra em nós, e Ele é fiel para completar essa obra até a sua vinda. E essa boa obra também inclui o sofrimento. Eu não quero aqui também desanimar vocês, meus irmãos. Da presença do Senhor há alegria, a abundância de alegria. Nossa vida cristã também não é sofrimento, sofrimento faz parte. Mas na presença do Senhor há alegria, e alegria no sofrimento. A paz na guerra. O cristão, ele consegue ter paz, mesmo passando por situações difíceis na vida, porque a esperança dele está no Senhor, não nas coisas terrenas, mas nas coisas que ainda ele espera, não nas coisas que se veem, que são transitórias e passageiras, mas nas coisas que são eternas em Deus. E durante esse tempo, meus irmãos, o nosso caráter está sendo provado, o nosso caráter está sendo aperfeiçoado, a semelhança de Jesus Cristo, como registrado lá em Romanos, capítulo 8, no verso 28 e 29. Paulo diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus deseja, meus irmãos, que a cada dia nos tornemos semelhantes a Jesus. E para sermos semelhantes a Jesus, nós vamos passar também por sofrimentos. A palavra de Deus no Evangelho diz que nós seremos, como ovelhas enviados no meio de lobos dele. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez você não tenha a sua questão, o seu problema resolvido aqui nessa terra. Talvez você viva a vida toda sofrendo, mas mesmo assim tenha esperança. Tenha esperança, porque quando Cristo voltar, você vai usufruir eternamente com Ele de plena alegria. Paulo, ele chega a falar, se a esperança dele estivesse firmada, se eles somente nesse mundo, se ele esperasse as coisas de Deus somente nesse mundo, ele seria o mais dos infelizes dos homens. Mas ele olhava para o alto, ele confiava no Senhor, ele esperava a vinda do Senhor. Que você nessa noite possa sair daqui confiando mais em Deus. Sossega o seu coração. Saiba que Deus tem um propósito para tudo na sua vida, e que a vontade dele é sempre a melhor. Que Deus te ama, mesmo que Ele permita, mesmo Ele permitindo que você sofra, Ele te ama, e no sofrimento Ele cuida de você. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a compreender a cada dia o seu propósito na nossa vida.